O panorama descrito pela Vera é primoroso. É isso, extraordinário retrato. O retrato, porém, é muito feio, né? No caso do PR, nessa altura, me parece improvável que feche com o Bolsonaro. No mundo real, aquele em que a eleição se disputa, é uma derrota para o Bolsonaro. Como eu falei aqui ontem, em outros dias, para ser objetivo, ter os 45 segundos do PR na televisão, nos 2 blocos diários, mais 2 inserções diárias, além da estrutura razoável que esse partido tem, capilaridade, a se somar aos 8 segundos que ele teria, quase 1 minuto, ofereceria ao candidato cujo discurso está encaixado como anti-establishment e acha uma posição firme, difícil de ser demovida, ofereceria a ele ferramentas do sistema, do establishment. Parecido, é uma comparação imprópria, mas serve para a imagem, parecido com aquilo que o Donald Trump conseguiu nos Estados Unidos. Ser identificado como outsider, desafiador do establishment, desafiador das famílias Bush, no caso dos republicanos, e dos Clinton, no caso dos democratas, ser, portanto, o representante anti-establishment, catalisador da insatisfação, tendo a seu favor, trabalhando para si a máquina do establishment. No caso, muito maior do que o PR, evidentemente, a máquina do Partido Republicano. Essa é uma questão. Aí a gente vai para esse cenário que a Vera traçou, em que o PR, que flertava com o Jair Bolsonaro e que se recusava a formar nesse tal centrão, blocão, de repente, com esse movimento de afastamento do Bolsonaro, esse partido vem para o blocão e se torna protagonista. Isso é um sinal de disfunção. Há um problema nesse blocão que essa situação expõe. Você tem lá partidos como o DEM, com alguma estrutura, tem um presidente da Câmara, tem o PP, um partido grande. Esses eram os negociadores em nome do blocão. Blocão em que eu continuo a não acreditar, acho que ele vai se rachar. Mas pensemos na ideia de conjunto. O PR se desloca e assume em função da reprodução de um modelo que deu certo com Lula, porque é disso que se trata, né? A gente volta a 2002, ao ex-vice-presidente José de Alencar, empresário pai do Josué, dando ao Lula e o seu projeto à esquerda, nacional desenvolvimentista, a chancela do mercado, do setor produtivo. E aí, todos esses anos depois, o Ciro Gomes, com o mesmo discurso, não se enganem, com o mesmo discurso, vem e quer reproduzir esse modelo. Vocês vejam que o Brasil não anda para trás. Desculpa, o Brasil anda para trás, não anda para frente. E quem esse projeto traz? Porque precisa trazer obrigatoriamente, são as forças que andam para trás. Evidentemente o DEM tem que estar aí. Nesse arranjo faz sentido que o DEM esteja aí. É o arranjo em que o DEM, a formar com Ciro Gomes, acabará. Novamente, apontará para a extinção. O Ciro Gomes só tem viabilidade eleitoral, insisto nesse ponto, como candidato valá de centro-esquerda. Ele só tem chance de ir a algum lugar apostando no espólio do Lula, apostando, e acho que ele vai quebrar a cara, mas é a chance que ele tem, apostando em que o Lula, uma vez ungindo o seu candidato, o candidato lulista, não consiga transferir tantos votos. Essa é a chance do Ciro Gomes. É nesse lugar que o DEM quer estar, por exemplo, o antigo PFL, o lugar em que Ciro Gomes viaja para o Nordeste para se reunir com as lideranças do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. É a esse lugar que o senhor Rodrigo Maia quer levar o seu partido? Mais uma vez apontando para a extinção, não existe política nisso. Só pode haver interesses pessoais dessas lideranças. Esse blocão, centrão, enfim, como cada um define a sua maneira, em conjunto com o Ciro Gomes, para você, bye-bye Geraldo Alckmin nessa corrida? Pois é, essa é uma reflexão importante a ser feita.
Eu tenho uma crença de projeção eleitoral, segundo a qual a esquerda estará no segundo turno. Apesar de tudo isso que disse o Madureira. Muito mais com base em velhas estruturas, com base, por exemplo, na força do Bolsa Família, do voto muito cristalizado do Nordeste brasileiro. Eu acho que, acho que o candidato do Lula, seja quem for o candidato lulista, estará no segundo turno. E que as chances do Ciro Gomes seriam maiores tentando enfrentar esse candidato, que seria o seu único adversário à esquerda, apostando que talvez, ao contrário do que eu projeto, a capacidade de transferência de votos do Lula não seja tão grande assim. E que o seu próprio candidato escolhido seja um fraco, porque será. Fernando Haddad, Jacques Wagner, seja quem for. Quando ele faz, e a Vera tem razão, o cálculo dele é esse. Quando ele percebe que não será o candidato do Lula escolhido, é uma percepção óbvia, ele demorou a entender, quando o Ciro percebe, faz esse movimento, cantando aí o Centrão, preparando essa carta aos trouxas, porque o nome vai ser esse. Quando ele faz essa guinada ao centro, o Ciro Gomes, ele vai disputar um lugar no segundo turno, não só com o Geraldo Alckmin, como também com o Jair Bolsonaro. Então, a meu ver, aqui nesse lugar, nesse deslocamento, entre aspas, ao centro, que também é, na percepção do eleitor, o centro-direita, ele divide ainda mais esses votos. Ele não apenas dificulta a situação do Alckmin, a existir esse blocão mesmo, conforme se desenha unido, indo para o Ciro Gomes, ele de fato dificulta muito a situação do Alckmin, como dificulta a sua própria situação. Com isso eu quero dizer o seguinte, se isso acontecer, o grande beneficiado é o Jair Bolsonaro.